Olá pessoal, tudo bem? Passamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus seja glorificado nessa tarde através dessa santa e gloriosa palavra. A palavra se encontra no livro do apóstolo São Marcos, ou Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 49 ao 51. Vamos ler. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Querido, esta passagem fala do cego de Jericó. Jericó era uma cidade que ficava à beira do Rio Jordão, ficava 400 metros abaixo do nível do mar. Porém, era uma cidade muito bonita. Ela era tida como cidade das palmeiras, porque tinha várias palmeiras. Também exalava um cheiro, um perfume muito grande. E muitas pessoas que tinham bastante dinheiro, querido, ele ia para Jericó, porque também ela funcionava como se fosse uma alfândega. Ela tinha os seus privilégios de negociar. Vamos dizer que ela era uma cidade intermediária, ficava em torno de 25 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade boa, bonita. E o interessante também, que todo homem daquele lugar, que tivesse acima de 12 anos de idade, quando era festa da Páscoa, eles eram convocados e ficavam na beira da estrada, né? Exaltando, festejando aquele grande dia. E por ser Páscoa, era a última viagem que Jesus estava fazendo para Jerusalém. Quando se fala a última, é porque certamente depois dessa Páscoa, ou seja, ainda nessa Páscoa aí, Jesus Cristo foi ali crucificado e daí em diante teve todo aquele processo de crucificação, onde depois ressuscitou, ressurgiu. Tudo isso para a glória do nosso Deus. Mas tinha um personagem, por nome, não era o nome, mas esse nome Bartimeu, né? Bar quer dizer filho, Timeu, né? Filho de Timeu. Bar, filho, Timeu, filho de Timeu. E muitas das pessoas até acreditam que esse nome Bartimeu, eu particularmente até também acreditava, mas agora sabemos que este não era o nome, ele era chamado por este nome, mas o nome dele em si, a Bíblia não relata, relata só que ele é filho de Timeu. Há-se uma história que se diz que Timeu foi um comandante, né? Segundo o Flávio José, diz que ele é um comandante e vivia bem, mas eu vou logo dizer que esta palavra a qual estou falando agora não está escrito na Bíblia. São relatos que filósofos, vamos dizer assim, que pessoas estudiosas que procurando essas histórias encontraram, dizem que foi Flávio José, mas é uma coisa que não tem muita base. Aí eu não vou enfatizá-la, não vou dizer que realmente o pai dele, Timeu, era comandante ou não, não sei. Eu sei que o cego estava ali no caminho de Jericó, onde Jesus Cristo teria que passar, e ali efetuaria e efetuou um grande milagre. Glória a Deus. Aquela cidade, querido, voltando um pouco atrás, falando da cidade, era uma cidade, vamos dizer assim, que muito linda. A história nos revela
que ela, de longe, quando você já estava chegando, ela já começava a exalar um cheiro. Parecia mais, querido, vamos dizer assim, trocando assim de pensamento para uma coisa mais lógica, parecia mais que ela já anunciava, né, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, porque ele teria que passar naquela cidade a última vez, enquanto com vida, enquanto como homem. Jesus Cristo tinha que passar naquela cidade. E agora ele passando por Jericó, ou antes de Jericó, nós vemos que esta palavra está nos evangelhos sinóticos, e o interessante é que ela tem 3 conotações, ou 3 palavras que são quase que diferentes, mas se a gente começar a querer entender, vai perceber que é a mesma história e não muda. Parte do evangelho de São Mateus diz que ele estava chegando na cidade. São Marcos também diz que está chegando na cidade, e Lucas já diz que ele estava saindo da cidade. Mas os apóstolos, os escritores destes livros, com certeza, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, trouxeram a mesma palavra, a mesma história que está sendo narrada neste exato momento para esta humilde pessoa que está falando para vocês nessa tarde. Querido, e quando Jesus Cristo, é notório que onde Jesus passava, se andava em média de 5.000 pessoas, já ia com ele andando. E era uma multidão de gente muito grande, tinha muitas pessoas, além daquele povo que já era convocado para ficar na beira da estrada, vamos dizer que exaltando, porque certamente, vindo Jesus, não tinha como não ser notório a vinda do Salvador naquele lugar e naquela época. E aquele cego, querido, ele estava ali pedindo esmola, pois não tinha outro meio de vida para que ele pudesse sobreviver através do seu esforço físico. Amados, uma pessoa que é cego depende muito da sua família, depende muito de um guia. Particularmente, a minha avó, ela era casada com um moço que ele não tinha visão, e muito eu vi a dificuldade, querido, que eles tinham de se locomover, de andar, de passear, ou qualquer outro movimento que ele tinha que fazer, precisava sempre de alguém para que ele ajudasse. Não era diferente com aquele cego que estava naquele caminho. Mas ela, ouvindo uma voz ou vozes, com certeza, ele começou a perguntar para aqueles que estavam do seu lado, e dizendo: o que é que está acontecendo? Quem é que está vindo aí? Querido, ele não sabia que naquele dia a vida dele mudaria de uma maneira extraordinária. A partir daquele dia em diante, jamais ele ia precisar de uma pessoa para guiá-lo, de uma pessoa para pegar na sua mão e levar para um lugar para onde ele precisasse ir. Não. A partir daquele dia, ele iria ter a sua visão de volta e iria andar sozinho, certamente. Iria trabalhar para se manter. Estava chegando Jesus. Jesus vai chegando e o moço diz: olha, aquele que vem ali é Jesus, o Nazareno. Aquele Jesus que o povo diz e clamam: Jesus, filho de Davi. E ele anotou muito bem na sua mente, no seu coração, estas palavras. E quando Jesus estava passando por ele, querido, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E isso ele não falou não só uma, nem duas, nem três, mas por várias vezes, ao ponto de incomodar aqueles que estavam perto dele. Ficaram incomodados e disse: cego, cala tua boca. Tá vendo que Jesus vai se preocupar com o cego?
uma pessoa que vive pedindo esmola já há muitos anos, tu acha que Jesus vai estar preocupado com você? Cala a tua boca, cego. Mas enquanto mais mandava aquele cego calar a boca, muito mais ele abria sua boca e gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ponto, querido, de incomodar o mestre. Ao ponto, oh glória a Deus, de simplesmente levantar o desejo no nosso Senhor de mais uma vez fazer um milagre extraordinário. E Jesus disse para um dos seus discípulos: volte e vai lá e vai ver quem é que está gritando por mim. E quando o discípulo chega até aquele cego, diz: olha, o mestre está te chamando. Glória a Deus. Nesta tarde, clame ao Senhor. O grau da sua dificuldade, querido, é pequeno para aquele que você serve. O nosso Deus, Ele está acima deste problema, querido. Se é enfermidade, te apresento neste exato momento quem pode te libertar deste mal, desta enfermidade, pode te curar nessa tarde. Simplesmente se disponha a buscar o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. Lá em Jericó também existia um moço por nome de Zaqueu. E uma certa feita ele ouviu que Jesus Cristo passaria em um lugar e imediatamente ele se dispôs, saiu da sua casa e imediatamente foi à procura do nosso Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha se arrependido do mal que tinha cometido. Ele queria agora ter salvação e sabia que só no nosso Senhor Jesus ele iria encontrar salvação. Mas quando ele foi de encontro a Jesus, por ele ser um moço de pouca estatura, de pequena estatura, mas perto dali tinha uma figueira, ou um sicômoro, que se chama figueira braba. Esse sicômoro ele tem espinho. Certamente, se ele subisse naquela árvore, ele iria se furar. Mas deixa eu lhe dizer, era a única opção que ele tinha para ver Jesus. Ele não mediu esforço de maneira nenhuma. Subiu naquela figueira, mesmo com espinho, certamente se furou, mas não ligou e gritou: oh, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele ficou lá em cima. E Jesus olhou para cima da árvore e lá estava Zaqueu. Creio eu, querido, que aqueles espinhos, claro que não tinha que doer, ele tinha que gritar, furou. Ele se furou naqueles espinhos. Mas quando Jesus olha, ele disse: desce, porque hoje me convém entrar na tua casa. Jesus quer entrar na sua casa nesta tarde, querido, neste dia. Simplesmente abre o teu coração e se esforça, se encontra com Jesus. Clama por ele, porque os ouvidos dele não estão gravados de maneira nenhuma para que não possa escutar o teu clamor, os teus pedidos. E simplesmente clama por ele e ele ouvirá. O cego não foi diferente de maneira nenhuma. Quando aquele cego começou a gritar que incomoda o mestre, ele manda o discípulo, e quando o discípulo chega até perto daquele cego, e o mestre está te chamando. E imediatamente o cego, querido, ele tinha uma capa onde se cobria certamente por causa do sol. Ele joga aquela capa, dá um salto e fica de pé. Certamente aquele discípulo, irmão, não só foi até lá, mas pegou da mão daquele cego e levou até o nosso Senhor Jesus Cristo. E chegando perto de Jesus, Jesus pergunta a ele: o que quer que eu te faça? O que é que você quer que Jesus faça com você nessa tarde? Jesus está prontinho para operar milagre. Simplesmente se disponha e vá de encontro a Jesus, porque Ele quer te dar vida e vida com abundância. E quando o cego disse: eu quero voltar a ver, Jesus disse: a tua fé te salvou, torna a ver.
imediatamente aquele cego ficou curado, voltou a enxergar, porque onde nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, está, acontece milagre naquele tempo e acontece hoje. Simplesmente clama por Jesus e Ele há de te socorrer. E tu há de receber a tua vitória. E em nome de Jesus, agradeço a Deus por mais este dia, por mais este vídeo, este trabalho. Em nome de Jesus, irmão, a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Amém.